eu sou o Alexandre do Responde Aí. Vamos bater um papo hoje sobre Lady Brewster. Mas eu já te adianto que o resumo da parte mais importante do vídeo de hoje é a seguinte. Se você pegar as 4 primeiras letras do nome do cara, brew, isso é o verbo que significa fazer cerveja em inglês. Fermentar cerveja. Pois é, eu sei, minha vida também mudou depois disso. Vamos falar sobre a Lady Brewster. Mas que droga é essa? É o seguinte. Imagina aqui, eu tenho um vidrão aqui assim, um vidro show de bola. Peguei meu laser animal, tá ok? Meu Deus, meu laser é tão grande que quase não cabe aqui. Peguei meu laser aqui no vidro e eu tenho uma parede aqui, certo? Aqui, o laser está refletindo nele mesmo. Então, eu vou girar um pouquinho o vidro até aparecer um pontinho aqui, certo? Um brilhozinho na parede. Aí eu giro um pouco mais o vidro. O pontinho vai andar. Aí eu giro ele um pouco mais. O pontinho vai andar, sumiu. Aí eu falo, capeta, pra onde foi o pontinho? Aí eu giro ele um pouco mais, opa! Apareceu de novo o pontinho. Aí eu giro mais um pouco, o pontinho continua lá, como se não tivesse acontecido nada. Por que o pontinho some de repente? E que diferença isso faz na sua vida? Eu vou responder os dois juntos, falando da Lady Brewster. Pra gente falar da Lady Brewster, primeiro a gente tem que discutir o que é polarização da luz. A luz é uma onda. Como a luz é uma onda, ela pode oscilar em várias direções. Ela pode oscilar aqui assim, ó, pra cima e pra baixo. Ela pode oscilar na direção da câmera. Chega perto da câmera, se afasta da câmera. Perto da câmera, afasta da câmera. Tá ok? Ou seja, pode ser pra cima e pra baixo, ou até pra esquerda e pra direita. Tá ok? E aí a gente vai representar isso com setinhas pra cima e pra baixo, ou setinhas pra um lado e pro outro. Tá bom? Essa luz aqui está polarizada nesse sentido aqui, e essa aqui está polarizada nesse sentido aqui. Se você quiser algo um pouco mais específico, a gente pode botar os ângulos, os eixos x, y, z, e falar assim, a luz está indo no sentido do eixo y, ao sentido de propagação, e aí ela está polarizada ao longo do eixo z ou ao longo do eixo x. Tá ok? Esse vermelho aqui, ele é as oscilações do campo elétrico, tá? O campo elétrico é quem dita a polarização da luz. Se o campo elétrico está oscilando ao longo do eixo Z, a polarização da luz é ao longo do eixo Z. Se é ao longo do eixo X, o campo elétrico, então a polarização da luz é ao longo do eixo X. Por quê? É convenção. É mais fácil a gente afetar o campo elétrico do que afetar o campo magnético. Então é mais fácil a gente falar que a polarização é o sentido de vibração do campo elétrico, ao invés do campo magnético. Tá ok? Agora a gente vai falar de plano de incidência. Talvez você saiba, o raio incidente, o raio refletido e o raio refratado, quando a luz vai de um meio para outro, eles definem um plano. Esse plano, que não é um plano maquiavélico, é o que a gente vai chamar de plano de incidência. Ok? Por fim, a última coisa que eu preciso te falar é o que é o ângulo de Brewster, ou o ângulo de polarização, θp. Esse ângulo é o seguinte. Imagina que a luz está vindo de um meio para outro, e aí parte é refletida, parte é refratada. Existe um certo ângulo θp para o qual eu estou imaginando aqui luz não polarizada, tá? A luz não polarizada, ela é parecida com a luz polarizada, só que não. A vibração do campo elétrico é para qualquer sentido, qualquer direção, dependendo do tempo, de onde você está, ela vai mudando, tá? Isso aqui representa também a luz do Sol. A luz do Sol é não polarizada. Então, uma luz não polarizada bate aqui, tem um certo ângulo onde a luz refletida vai ser totalmente polarizada
perpendicular ao plano de incidência, enquanto a luz refratada vai ser parcialmente polarizada ao longo de um sentido paralelo ao plano de incidência. Isso que a gente chama de ângulo de Brewster, tá ok? Esse θp, tal que o raio refletido tem polarização perpendicular ao plano de incidência. Isso é a lei de Brewster? Não. Vamos com calma. A lei de Brewster é o seguinte. O que ela diz é que esse ângulo de Brewster, ou esse ângulo de polarização, é tal que o raio refletido e o raio refratado fazem 90 graus entre si. Isso vai significar que o ângulo de reflexão, que é igual ao θp, e o ângulo de refração, θr, a soma deles é 90 graus. Ou falando de outro jeito, o ângulo de refração é 90 graus menos o ângulo de reflexão ou o ângulo de incidência, porque eles são iguais. Tá ok? Inclusive, a gente pode jogar isso na lei de Snell, para a gente achar o ângulo de polarização. Jogando na lei de Snell, a gente tem isso aqui. O índice de refração no meio A, índice de refração no meio B, θ de incidência, que é o ângulo de polarização, e o θ de refração. θ de refração é 90 menos θp. Acontece que o seno de 90 graus menos θp nada mais é do que o cosseno de θp. Tá ok? Se a gente substituir isso aqui, a gente vai ter que NA seno de θp é igual a NB cosseno de θp. Tá ok? Como eu falei aqui, θr é 90 menos θp, seno de 90 graus menos θp é cosseno de θp, NA seno θp é igual a NB cosseno de θp. Seno sobre cosseno é tangente. Então, isso aqui vai dizer pra gente que a tangente de θp é igual a NB sobre NA. E assim a gente pode achar o ângulo de polarização da nossa troca aqui de um meio para outro. Tá ok? Então é isso. É isso mesmo? Não. Ficou faltando uma coisa. Eu falei para você que o pontinho sumia. Por quê? Olha, eu não falei para você que o raio refletido é totalmente polarizado, perpendicular ao plano de incidência? Então, isso aqui vale se a luz for polarizada também, não só se ela não for polarizada. Se a luz for polarizada paralela ao plano de incidência, eu não tenho componente perpendicular. Então não tem como refletir. Eu não vou ter reflexão. A reflexão vai sumir. Tá ok? Eu também te prometi dizer o que isso te influencia na sua vida. Esse princípio é usado para câmeras fotográficas. Quando a gente fotografa a superfície da água, parte da luz do céu reflete na nossa câmera. Essa reflexão ela é um pouco polarizada. Inclusive, ela sofre, de certa forma, com a lei de Brewster. Tá ok? Então, o que a gente faz é pegar um que a gente chama de polarizador, que é um filtro da câmera, que só deixa passar a luz numa certa direção, e aí ele corta a luz refletida, que está polarizada perpendicular ao plano de incidência. E aí a gente consegue ver dentro d'água. A gente corta essa parte aqui refletida. Tá ok? Isso é um filtro polarizador de uma câmera.
Tá certo? Então, se um prêmio Nobel de Física um dia te perguntar isso, você já sabe sobre a lei de Brewster. Esse vídeo te ajudou? Responde aí!